Oiê! Seu apartamento é pequenininho. Gente, é minúsculo. E você teve umas soluções muito legais de arquitetura, de decoração. Quando eu fui encontrar esse apartamento assim, era assim, um pequeno apartamento todo branco, um grande janelão, que era o que eu tava procurando, e a partir disso é que eu fui colocando assim, materializando uma casa possível, assim, que eu tinha tudo aqui dentro, mas na verdade ganhou forma agora. E o prazer de ir, assim, garimpar, escolher, imaginar como aquilo vai ser, faz alguma mudança na hora da escolha e depois que você vê, as coisas vão vir no lugar, assim. Vai acumulando coisas para tentar dar um sentido à própria vida e trajetória e no final o vazio está dentro da gente, a música está dentro da gente, a realização também está aqui dentro. E não necessariamente ela está na aquisição de coisas. Sejam bem-vindos, assim, é uma pequena grande casa, mas é um prazer receber todo mundo. Hoje nós vamos revisitar o pequeno apartamento do André, que nos deu dicas incríveis para decorar em pequenos espaços. E se eu te mostrasse agora um dos vídeos mais vistos do canal? E se esse vídeo, que é um dos mais vistos do canal, também é um apartamento pequeno, cheio de boas ideias, mas umas ideias sem muitas decorações? Além de tudo, o André, que é o dono do apartamento, traz uma paz quando fala. É gostoso de assistir esse vídeo. Ele tem um mezanino dentro de casa e soluções para poder ter uma vida mais leve, mais tranquila, que tem tudo a ver com o que a gente também gosta de falar aqui, não é? É assim que eu estou fazendo, eu estou te trazendo vídeos que eu já visitei e que agora eu estou trazendo novamente para você reassistir ou assistir pela primeira vez, justamente porque eles são vídeos imperdíveis na sua vida, pessoa. Inclusive, você lembra de dar likes, exatamente, likes no plural, compartilhar com as pessoas e principalmente comentar, que eu vou adorar saber o que você está achando. Mas antes disso, vamos se inscrever no canal? Aí você se inscreve, ativa o sininho e também você pode se tornar membro do canal e assim você tem vídeos exclusivos. Então vamos lá para a gente reassistir esse vídeo incrível do André em seu pequeno apartamento com soluções para pequenos espaços. Vamos? Oiê, tudo bem? Hoje eu vou te apresentar um apartamento assim, ó, bem pequenininho, mas que ele teve grandes soluções que deixou o apartamento com aquela cara muito mais bem aproveitada, bem maior. Mas tem alguns detalhes. Algumas das coisas que a gente vai ver vai lembrar algum lugar que você já viu. E aí, tá curioso? Vamos comigo? Chegamos aqui agora, mas antes de eu entrar nesse apartamento, eu quero te falar uma coisa muito importante. Você pode se inscrever no canal? Você tá vendo que tem escrito ali, inscreva-se, que é vermelho, normalmente fica do ladinho aqui do vídeo. É só você clicar lá e se inscrever. E também é muito legal se você puder acionar o sininho, já que eu adoro um sininho, né? Tem até na vinheta, porque esse sininho é que vai te informar, né? Vai te avisar que eu tô publicando um vídeo novo. Então, por favor, quebra o galho, assina ali e a gente vai atender, como é que é bater a campainha agora, tá? Se inscreve. Oiê! Você sabe que eu realmente estava olhando e eu estava confundindo se eu só estava na porta certa aqui, Tá super na porta certa, bem-vinda. Obrigado. Prazer. Gente, esse daqui é o André e eu tava louco para te apresentar para todo mundo, sabia? Sejam bem-vindos, assim, é uma pequena grande casa, mas é um prazer receber todo mundo. Ai, eu adoro. Agora é o seguinte, eu tava contando para todo mundo que o seu apartamento é pequenininho. Gente, é minúsculo. E você teve umas soluções muito legais de arquitetura, de decoração, e é isso que eu queria contar para todo mundo. Você conta pra gente? Claro que sim. Não é? Agora olha aqui, eu tô olhando para ele, gente, a primeira que eu já vi aqui, ó, em cima da porta já tem um armário, ó. Olha aí. Ah, você fica virado para lá. Gente, olha o apartamento desse moço. Eu quero que você explique tudo pra gente. Gente, mas tá muito bonito. Não, tá super diferente, assim, Luffy. Quando eu fui encontrar esse apartamento assim, era assim, um pequeno apartamento todo branco, um grande janelão, Gente, olha essa menina. que era o que eu tava procurando, e a partir disso é que eu fui colocando, assim, materializando uma casa possível, assim, que eu tinha tudo aqui dentro, mas na verdade ganhou forma agora. É tudo novo, então quer dizer que assim, você acabou de mudar, você não tinha nada e aí você comprou tudo? Como é que é Eu não isso? tinha nada, eu tinha oficialmente uma mala, 23 quilos e uma mochila, e essa era a minha vida material, assim. E que por muito tempo foi ótimo, na verdade, Luffy, de poder assim, carregar minha vida, fui morar fora, voltei, fui de novo, voltei. E aí, quando eu decidi agora é a hora de ter a minha casa,
Aí eu falei, agora eu preciso materializar tudo que eu tinha imaginado, então é tudo novo. E que o prazer legal. de ir, assim, garimpar, escolher, imaginar como aquilo vai ser, faz alguma mudança na hora da escolha, e depois que você vê, as coisas vão vir no lugar, assim. É tão gostoso isso. Quem que lembra de uma escada parecida com essa? Olha que ele fez o mezanino e dorme lá em cima também. Gente, Olha que mezanino totalmente inspirado no do Luffy. Totalmente inspirado no meu. Totalmente inspirado, porque foi assim, e não foi intencional. Eu fui procurar um serralheiro para fazer. Eu tinha imaginado uma solução assim para esse espaço. Você nunca tinha visto meu apartamento quando você pensou, vou fazer um mezanino? Não tinha visto seu apartamento, ainda não conhecia o seu canal. Aí fui procurar serralheiro e encontrei o Alexandre. E aí o Alexandre disponibilizou umas fotos de algumas referências que ele tinha. Chegou na referência do seu mezanino. Olha a loucura, o Alexandre que tá falando não é o Xande, tá? É o Alexandre que fez o meu box lá em casa, que vocês viram no meu programa de reformas, e que também faz o mezanino. E por coincidência, a gente é vizinho, se vocês reconheceram o corredor. E olha que... Só que ele é vizinho novo, então eu tô conhecendo mesmo, gente, praticamente junto com vocês. Não, eu acabei de mudar, assim, a casa. E eu curioso pra chegar aqui e ver o que ele fez. Então, o mezanino dele realmente ficou parecido com o meu, sem nem ter sido intencional, só que daí, claro, juntou o mesmo profissional e acabou ficando legal. Olha a planta parecida com a minha, gente. Estou me sentindo em casa. Vizinho, agora eu vou começar a frequentar a sua casa. Vai ser super bem-vindo. Ai, que legal. Gente, olha que bacana. Aí você comprou esse sofá, ele vira cama. Ele vira cama. E aí, assim, na verdade, eu fiz a encomenda, assim, a empresa que fez pra mim, eles fazem sob medida. Ah, você fez sob medida. Então, tanto a altura quanto a largura, a espessura, o material, o tecido. Você escolheu tudo? Escolhi tudo. E aí eu queria alguma coisa que fosse uma solução para virar uma cama de casal para receber assim, visitas, eventualmente. Mas eles são 2 futons ou ele é um e tá grudado? São 2 futons separados. Muito melhor, porque pode dormir 2 pessoas totalmente diferentes, né? Exato. Dois então amigos, você pode utilizar de modo separado, junto, vira uma cama de casal, empilha, vira um sofá assim para 3 lugares tranquilamente. Tranquilamente. Gente, olha isso. Nesses quantos metros quadrados tem aqui? 30? Sim, o apartamento tem 30. Com o mezanino ganhou mais 7,5. Tem 37,5 oficialmente. De 37,5 para 40, a gente dá aquele pulo, vai para 40 metros quadrados quase. Porque, gente, você começou a morar num duplex igual eu. A gente ganhou, na verdade, gente, quarto, sala com escritório, Exato. cozinha aberta, toda com uma solução que foi possível porque o pé direito aqui é igual o meu, 3,20, 3,17. Exato, super alto e super ajudou, assim, porque essa era a intenção. Você é mais alto que eu, você bate a cabeça? Ainda não aconteceu, mas Nem eu tô encontrando posições do meu corpo que eu desconhecia, para poder dormir lá em cima. Vamos lá, a gente pode subir? Sim, claro, vamos lá. Olha lá, gente. Ai, que delícia! Olha aqui, gente! Você tem também. Isso aqui é uma foto do céu? Acho que você precisa de uma foto do céu que eu vou pegar, olha cá. Nossa, e esse colchão? Então, o colchão é Sissu. Mas assim, eu coloquei uns... Aí você já viu no meu canal, ou não? O colchão Sissu eu tinha comprado. Quando eu fui na loja, aí eles comentaram, quando eu dei o endereço da entrega, eles comentaram, olha, tem um Luffy, fez um vídeo com a gente e tal. Mas aí eu fui saber da referência exata quando você me falou também. Mas eu tinha procurado assim. É o mesmo colchão, gente, que tem lá em casa que eu tô apaixonado. Inclusive, eu não estou fazendo jabá aqui pra você, mas eu me comprometi a sempre falar pra vocês coisas que são realmente bacanas. E esse colchão Zissu, agora não sou só eu que tô falando, não. Qual que é a sua impressão? Você tá curtindo? Não, eu curti muito o Luffy, assim. Eu acho assim que colchão não é algo que a gente... É um investimento, assim. A gente passa muito tempo nele, de fato é uma qualidade de vida. Então... eu procurei assim um colchão diferente, assim, essa foi uma busca que eu fiz, colchão diferente, cheguei neles e depois gostei muito do lado do atendimento, super assim, caloroso, amigável, você pode provar o colchão e quando chegou também um evento, né? É um evento, gente. Só pra você, se você não tá ligado qual é o nome da pessoa, é o colchão que vem dentro da caixa. Olha aqui, eu posso te imitar também, gente? Olha que incrível, ele botou planta em cima do mezanino, por que eu nunca coloquei em cima do meu?
Achei que Muito deu uma vida legal. tão legal em cima, Lu. Com certeza. E Samambaia, então, né, cara? Maravilhoso. Aqui, esse aqui é o único guarda-roupa da sua casa? É o único guarda-roupa. Você sabe que eu sou cara de pau e peço pra abrir guarda-roupa, você deixa? Deixa, vamos lá. Ô, gente, é assim, Olha. olha. Se você não vai fazer amizade com seu vizinho fazendo essas loucuras, imagina. Eu quero saber agora. Olha que legal essa solução que você fez da sapateira. Então, eu tinha comprado esse imóvel pensando que ele ia ser uma pequena biblioteca, mas aí depois eu fui encontrando outra solução para ele e achei que super funcionou para sapateira. Tá, mas também tem um detalhe aqui que eu tô reparando já em você. Você tem poucas coisas. Eu tenho poucas coisas, mas Isso é uma questão da meditação, dessa nova fase, do corte de cabelo. Como me explica direito? Assim, eu nunca tive muitas coisas, assim, Luffy. Se você também for reparar assim, né, nessa casa, ela tem poucos objetos. Que eu acho que agora a casa ganhou a primeira versão, e aí, enfim, com as viagens, com a vida, ela vai talvez se transformando. Mas eu sempre gostei de poucas coisas. Essa possibilidade de embalar tudo e levar para onde você for, para mim era libertador, assim. Eu queria ter banquetas que eu pudesse utilizar como uma mesa de jantar para receber os amigos, ou como um pequeno, sei lá, nicho, como se fosse um rack ou alguma coisa, ou então como banco se unir ou banquetas separadas. Gente, olha a dica que eu falei que ia dar para espaço pequeno. Aqui ela tá como um banquinho, você pode colocar como uma mesinha, caso você esteja servindo algum petisco, que, né, olha aqui, ó, como ele usou aqui, como uma mesinha aqui do lado, né? Às vezes pode colocar um vaso de planta em cima, ou se colocar as 4 perto da mesa, virou os banquinhos da mesa. Super multiuso e me ajudou muito, assim. E isso é perfeito para espaço pequeno, né? Foi, perfeito. A ideia foi exatamente essa. Quando eu pensei assim, no desenho, na proposta das banquetas, foi para ser bem multiuso. Vamos às plantas, gente. Olha aqui que bonitinho. Você também fez um jardim. Eu tô me sentindo em casa, gente, sinceramente. Porque olha, a gente tem as mesmas plantas. Aí você já viu, vai, fala que você viu meu jardim. Viu? Você já gostava dessas plantas? Não, na verdade, eu não conhecia quais eram as plantas ideais para esse lugar. Esse espaço, né? E aí eu fui, enfim, na floricultura que me ajudou e eles falaram, a gente vai pegar uma linha mais tropical, porque ela tô chocado. Desse jeito. Você já viu a minha em casa? Você viu? Eu cheguei a ver, isso, eu de fato, ter. achei muita, assim... É muita coincidência. Quem conhece meu close sabe que não é muito maior do que isso. Enfim, assim, eu acho que assim... Isso é muito organizado, cara. É que eu preciso, assim. Você não concorda que a gente tem que viver com menos mesmo na vida? Sinceramente? Sim, essa coisificação da vida, eu não entendo por Essa o quê? Coisificação. Olha que ótimo. A gente vai acumulando coisas para tentar dar um sentido à própria vida e trajetória, e no final o vazio está dentro da gente, a angústia está dentro da gente, a realização também está aqui dentro. E não necessariamente ela está na aquisição de coisas, às vezes é o modo como a gente se repensa, se ressignifica, estabelece um diálogo. Não é uma paz escutar você conversando? Você medita, né? Você medita. Eu medito. Conta aí, da onde você aprendeu essa paz toda? Você sempre foi assim? Não, eu não... Bom, até os 23, Luffy, eu tinha uma outra carreira, eu trabalhava em banco. E aí era uma vida assim frenética, rolo compressor. Você trabalhava em banco? Eu trabalhava em banco. E aí eu vi que aquela vida não era pra mim. Assim, eu cheguei no limite, aí eu pedi demissão. Fui fazer mestrado e a partir desse momento que foi um ponto de inflexão. E o mestrado foi em sociologia ou não? Foi na área de sociologia do trabalho. E depois dei sequência no doutorado, no pós-doutorado, para seguir de fato a carreira acadêmica, só que nesse momento que foi 2009, eu raspei a cabeça, então eu precisava de uma coisa estética de mudança. Foi 2009 você raspou e nunca mais deixou crescer? Não, eu que mesmo assim, raspo meu cabelo, que corto desde então, e comecei a meditar, comecei uma nova carreira. Mas você não é monge, esse raspado é só por estética ou porque tem alguma coisa com a linha que você segue? Não tem uma questão assim com a linha. Eu precisava de uma mudança estética naquele momento, o cabelo era a hora. Era perfeito. Assim, eu preciso mudar alguma coisa, o cabelo foi a primeira coisa que me chamou. E depois virou uma coisa super prática, assim, de ter uma autonomia. Parecia que toda vez que eu corto o cabelo, dá a sensação que eu sou, assim, tenho autonomia sobre mim. Quem manda em mim sou eu. Exato, então isso me lembra que toda vez que eu cortei o cabelo é porque eu tinha feito uma mudança muito grande, então... Legal. E comecei a meditar a partir desse momento também. Você acha que a gente chegou aqui para ver um apartamento pequeno e que com soluções de arquitetura? Sim, a gente veio também, tá, gente? Mas a gente veio para aprender. Que lindo isso, cara. Ou seja, gente, a gente está vendo aqui um apartamento minimalista, pequeno, com excelente aproveitamento de espaço,
sendo o primeiro apartamento da pessoa, onde ele utilizou o branco, a solução do mezanino como uma forma de você ganhar mais um cômodo na casa. Utilizou móveis que têm multiuso, que no caso banquetas, que são mesinhas, que são mesa de centro, que é qualquer coisa. Sofá, poucos objetos, como poucas roupas, etc. A gente não foi ali na cozinha. Tem alguma novidade aqui maior na cozinha? Então, na cozinha não tem aqui uma normal específica, mas tem charme, gente. Olha o que eu falo pra vocês. Lumináriazinha na cozinha. Assim, nossa, a questão da luz indireta acho que valoriza qualquer Você dá luz indireta também? Eu sou super, assim, tem que ter um climinha mesmo. Tem, as luzes, assim, até as luzes de teto eu coloquei luzes amarelas, Sim. mas eu utilizo pouco, na verdade. Eu prefiro ficar com as luminárias à noite. Fala mais isso aí para as pessoas. Gente, quando você vai iluminar, eu também já falei isso quando eu fiz a reforma, mas nunca é demais a gente repetir. Tenta evitar, caso você possa, aquelas luzes muito brancas no teto, sabe? Vai colocando lumináriazinhas pela casa, que isso sempre vai dar um charme para você. E é o que você fez. Você tem essa luminária aqui que eu quase gritei quando eu vi, é um negócio maravilhoso, que é apaixonante. Sim. E você tem lumináriazinhas espalhadas pela casa, tá vendo? E agora, eu quero saber, vocês já sacaram o que eu não te mostrei aqui nessa casa e que talvez, eu vou até correr esse risco de te perguntar se é isso, a grande razão dessa casa ser tão deliciosa? Gente, você não tá sabendo aí ou você sabe? Nem eu sei, mas tô louco pra saber. O que não tem nessa casa, que eu acho que é o grande motivo dessa casa ser maravilhosa. Na verdade eu sei. Agora você lembrou, né? Na verdade, não tem o quê? Não tem televisão. Não tem televisão, cara, nessa casa. Dá uma olhada. Agora, eu queria que você senta ali no sofá pra gente conversar sobre isso, cara. Sim, conta pras pessoas quanto tempo faz que você não assiste televisão. Eu não assisto TV há 15 anos. 15 anos, assim, tipo, nem Netflix, nem nada? Nem isso nada. Assiste no celular, talvez? Então, eu assisto muito YouTube, conteúdo assim pra internet, mas Netflix, por exemplo, eu não tenho, assim, não tenho. Mas é... Que falta te faz vetando sangue na TV? Nenhuma, assim. Foi uma questão mesmo de afinidade, acho que, sei lá, a linguagem que tinha, o tipo de conteúdo que era produzido, aquilo não conversava comigo. Eu entendo você. Porque eu tenho conversado muito com as pessoas, gente, principalmente no Instagram, que no YouTube eu nem tenho conversado muito, que quando eu falo pra você não ter TV na sua casa, não é a TV, não é o aparelho de TV, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer pra você que não é pra você se entregar tanto a essas notícias ruins, porque tudo bem, eu quero me manter informado, porque senão eu vou ficar alienado. Tudo bem, então pesquisa num site, faz alguma coisa, porque tem saído muito sangue dentro dessas televisões e que deixam a gente angustiados, ansiosos, não é verdade? Então às vezes a gente entra numa casa dessa que é essa paz, essa alegria, essa tranquilidade, e você vai entender por quê a pessoa não tem televisão. Sim, porque senão você acaba entrando numa vibração que não é sua, assim. Então, você pode acessar outras possibilidades. Exatamente. Eu quero saber se eu posso ler isso que está aqui do lado, que eu achei maravilhoso. Gente, olha isso aqui. Olha isto aqui. Isso é um trabalho incrível, assim. É de um poeta chamado Daniel Viana. Ele tem um trabalho de intervenção urbana mesmo, que você conta uma história de verdade para ele e ele rapidamente faz uma micropoesia, datilografa no guardanapo. Você conta para ele a história e ele faz a poesia na hora? Na hora, sim. É ele com a máquina de escrever, ouve a sua história real, ele faz uma poesia em 5 minutos, muito rapidamente, nessa micronarrativa que é um estilo, datilografa, lê pra você e te entrega. Qual que é o Instagram dele? É Guardanapos Poéticos. Guardanapos Poéticos. Gente, sigam agora, por favor, Guardanapos Poéticos. E a sua? Eu não tenho, gente, eu não tenho. Eu fiz de propósito que eu já sabia. Ele não tem Instagram, não tem Facebook, não tem nada. Toca aqui, cara. Pelo amor de Deus. Nunca tive as redes sociais, assim, essas... Mas e-mail você tem? E-mail eu tenho, WhatsApp eu tenho. E você já conseguiu se inscrever no meu canal? Porque eu preciso de e-mail. Você não se inscreveu ainda? Eu ainda não me inscrevi. Vamos junto inscrever? Tem um trenzinho mas lá. Mas agora vou me inscrever, estou convocado. Na pressão. Espero realmente que vocês tenham gostado, que tenham anotado essas soluções bacanas que a gente falou aqui, que não foram só soluções de arquitetura, mas soluções que você acabou conversando com a gente sobre a vida mesmo. Você falou coisas muito lindas pra gente hoje. Espero que vocês tenham captado que a nossa casa, ela só é mesmo um reflexo de quem nós somos
aqui dentro, na verdade. Certeza, Luffy. Obrigadíssimo. Obrigado. Fiquei super orgulhoso de ter uma visita como você, Nossa, vizinho. apartamento novinho, que legal. Obrigado. Eu quero saber se no apartamento novo você toma café, toma chá, toma alguma coisa. Se toma, sim. Tá super convidado. Vamos lá, gente. Muito obrigado. Sigam então aí o Poeta e sigam a gente aqui também. Vai saber qual vai ser a próxima casa que a gente vai visitar junto e quais as soluções que a gente vai encontrar aí também para nos inspirar, não só pela casa, mas nessa casa interior. Não é mesmo? Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau. Sabe o que a gente tá rindo aqui, gente? Porque a hora que eu já tava indo pegar a câmera pra fazer as fotos que eu vou fazer dele agora, eu vi que eu não tinha mostrado o banheiro. E vocês sempre me perguntam, cadê o banheiro? Vamos lá no seu banheiro. Vamos lá, Luffy. Vamos lá. Enfim, assim, super também funcional. Fica bem na entrada do apartamento, mas o pé direito também super alto. Gente, o pé direito é muito grande. E outro gosto é que é super iluminado também. Então... Mas você não fez isso aqui, já tinha, né? Quando você chegou, já estava reformadinho. Sim, já estava reformado. Gente, olha que fofo. Olha aqui, agora eu quero que vocês prestem atenção, eu vou até olhar na cara aqui pra vocês. Quando eu falo pra vocês que o banheirinho da gente tem que ser todo fofo e todo arrumadinho, olha só, um cara morando sozinho, chega aqui, tem uma florzinha, uma plantinha no banheiro, aqui não tá, olha aqui, é de cerâmica, tá vendo? Não é um negócio qualquer, eu tenho um cuidado, muito gostoso, cara, aqui também, todo direitinho, tá vendo? Pode ser simples, sem muitas coisas e ser bem gostoso. Valeu de novo. Tá mostrado o banheiro. A gente ama uma casa bem linda e decorada, né? E você, quer aprender decoração comigo? Então clica aqui no meu curso Eu Decor. Exatamente, você vai amar aprender mais sobre decoração de uma forma divertida. Quer assistir mais vídeos? É só clicar aqui e a gente continua juntos.